Lição 5, Semana 1. Jesus conseguiu sua última vitória sobre Satanás, obedecendo 100% a Deus. De todas as poderosas estratégias que Jesus usou para derrotar Satanás, nenhuma é maior do que a obediência que ele demonstrou no cumprimento da vontade de Deus. Foi a sua obediência que desferiu o golpe final que acabou com o poder de Satanás. Foi a sua obediência até a morte, obediência não de 50%, não de 75%, não de 99%, mas obediência de 100% à vontade de seu Pai, que lhe deu a chave do poder. Foi a sua obediência que resultou numa demonstração de Deus nele e que possibilitou que ele retirasse de todos os recursos celestiais a força para obter a última vitória sobre Satanás. Tudo que Jesus fez foi um ato de obediência à vontade de seu Pai. Ele não tomou sobre si a responsabilidade de vir à terra e morrer pelos pecados do mundo. Ele não veio por sua própria iniciativa. Ele veio em obediência à vontade de seu Pai. Jesus andou pelo caminho da obediência de 100% à vontade de Deus. Ele não foi rebelde, ele não reclamou e nem discutiu com Deus. Como resultado, ele derrotou Satanás e agora está sentado à direita do Pai. Jesus disse: Eu procedo e venho de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. João 8,42. Quando ele veio à terra, ele disse: Eu vim para fazer sua vontade, ó Deus. Hebreus 10:7. Porque eu vim do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Em obediência à vontade do Pai, ele se humilhou e tomou sobre si a forma de carne humana. Jesus se despiu de todos os privilégios e da dignidade a que tinha direito para assumir a aparência de servo, escravo, e desta maneira ele se tornou como os homens e nasceu como um ser humano. Filipenses 2:7. Em todas as coisas foi feito como os seus irmãos. Hebreus 2:17. Jesus estava sujeito à natureza humana. Ele experimentou emoções humanas e passou por toda a experiência humana como um homem. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Sob a forma de carne humana, Jesus viveu uma vida de 100% de obediência a Deus Pai. Jesus falou as palavras e fez as obras que Deus mandou que falasse e fizesse. Ele disse: Porque não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que falar e como falar. Eu sei que seus mandamentos levam à vida eterna. Deste modo, tudo o que eu digo é apenas o que o Pai me mandou dizer. João 12, versículos 49 e 50 adaptados. Jesus disse: Nada faço por mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, assim eu digo estas coisas. João 8:28. Eu falo daquilo que tenho visto com o meu Pai. João 8:38. Deus enviou Jesus para a terra para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Para pregar o evangelho aos pobres, para curar os abatidos de coração, para pregar libertação aos cativos. Lucas 4:18. Ao agir em obediência à vontade de Deus, o resultado foi a plena demonstração de Deus nele.
Como um rio caudaloso, o poder de Deus fluía através dele para curar os doentes, purificar os leprosos, abrir olhos cegos, fazer aleijados andarem. Jesus foi obediente em todas as coisas. Frase-chave: Jesus não foi rebelde. Ele continuou andando pelo caminho da obediência. Subtítulo: Jesus se posicionou em obediência até a morte. Depois de ter vivido toda a sua vida em 100% de obediência a Deus, Jesus se humilhou mais ainda. E depois de ter aparecido sob a forma humana, ele se rebaixou e se humilhou mais ainda e levou sua obediência até o extremo, até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8, adaptado. Jesus caminhou pela estrada que leva até Jerusalém, onde ele iria se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados, em obediência à vontade de Deus. Ele sabia que era a vontade de Deus que ele sofresse humilhação, espancamentos, dor intensa da cruz. Mas ele não foi rebelde, ele não vacilou, ele continuou andando em obediência. Quando Satanás falou através de Pedro, tentando-o a mudar de ideia, Jesus não se rebelou. Ele continuou andando em obediência. Jesus, de maneira firme e determinada, demonstrava em seu semblante a resolução de ir para Jerusalém. Lucas 9:51. Ele estava determinado a ser obediente à vontade de Deus, qualquer que fosse o preço. No jardim do Getsêmani, Jesus agonizou até chegar ao momento decisivo, final, quando, completamente consciente da dor e da agonia que ainda vinham, ele se esvaziou completamente e fez uma entrega final. Seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não foi rebelde. Ele renunciou a todos os seus direitos. Ele continuou andando em obediência. Diante de Pilatos, ao receber a zombaria dos soldados, quando tiravam dele as suas roupas, amarrando-o no poste para açoitá-lo e ao baterem nas suas costas, até que elas não mais se assemelhassem à carne humana, Jesus não se rebelou. Seus olhos estavam firmes e fixos na alegria que iria sentir. Ele continuou andando em obediência. Quando os soldados o puseram na cruz e colocaram grandes pregos em suas mãos e pés, quando levantaram a cruz do chão, Jesus não se rebelou. Ele não desceu da cruz, ele ficou lá. Ele suportou a dor e o sofrimento. Ele continuou andando em obediência. E então, sabendo que havia terminado a obra para a qual havia sido enviado, ciente de que tudo havia sido completado segundo a vontade do Pai, Jesus bradou: "Está consumado." Ele entregou seu espírito nas mãos de Deus. Ele confiava no Pai, ele morreu, ele foi obediente até a morte. A terra tremeu, rochas se quebraram. O grande véu do templo, de 20 metros de altura, o véu forte e pesado que separava o Santo dos Santos, rasgou-se em dois. Túmulos de santos se abriram. O centurião e os que ali estavam viram o terremoto e sentiram a terra se mover debaixo de seus pés e ficaram cheios de temor. Certamente este era o Filho de Deus, eles disseram. Veja Mateus 27, versículos 50 ao 54. Que dia glorioso de vitória! O preço tinha sido pago.
Os poderes do pecado, da doença e da morte tinham sido quebrados. Foram quebrados. O homem tinha sido libertado para sempre. Era um dia para celebração, um dia para regozijo. Falando de sua morte, seus discípulos, Jesus havia dito: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12, 23. Jesus, o Filho do Homem, estava morto, mas não estava derrotado. Ele foi glorificado e o Pai foi glorificado nele. Em vez de regozijo, houve pranto. Todos sentiram como se tudo tivesse acabado. No caminho para Jerusalém, Jesus havia dito claramente a seus discípulos que ele morreria, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mateus 20, versículos 17 ao 19. Eles o escutaram dizer isso, mas não o entenderam. Os discípulos não conseguiam entender por que Jesus, o Filho de Deus, teria que sofrer e morrer. Eles estavam esperando que Jesus estabelecesse um reinado na terra. Eles não conheciam ou não entendiam as profecias a respeito de Jesus, de sua morte e ressurreição. Como resultado, eles não estavam preparados para enfrentar o inimigo. Eles estavam desencorajados. Suas esperanças estavam abaladas. Eles não estavam conseguindo enxergar além das circunstâncias. Eles não conseguiam enxergar além do túmulo. Você pode imaginar os discípulos e as mulheres que o seguiam desde a Galileia, permanecendo afastados, olhando para o corpo sem vida de Jesus lá na cruz? Lucas 23, 49. Seus corações estavam partidos. Alguns deles deveriam estar ali em pé, com as cabeças curvadas e lágrimas escorrendo pelas faces. Alguns deveriam estar chorando baixinho e outros já soluçando. Jesus estava morto. Você pode imaginar o que se passava em suas mentes? Oh, por que teve que morrer? Ou o que vai acontecer conosco agora? O que vamos fazer? O que diremos aos que acreditavam nele como Messias? Como é que o reino de Deus será estabelecido agora que Jesus morreu? Jesus veio para estabelecer o seu reino e restaurar Israel. Ele não havia feito nada de errado. Ele havia aberto olhos cegos, curado os doentes, feito os aleijados andarem. No caminho para Jerusalém, Jesus havia demonstrado seu poder e autoridade sobre a morte, ressuscitando Lázaro. Por que então Jesus não tomou autoridade sobre o poder da morte novamente? Frase-chave: Jesus foi obediente até a morte. Subtítulo: Colocaram o corpo de Jesus em um túmulo, mas a morte não pôde segurá-lo. A noite cai. Apesar de Jesus estar morto, as mulheres ainda estão lá. É muito triste ver o corpo de Jesus na cruz morto, mas elas não querem ir embora sem saber o que será feito de seu corpo. Elas veem quando os soldados quebram as pernas dos 2 ladrões e se contraem de dor ao ver o soldado romano tirar sua lança e enfiá-la no lado de Jesus, cumprindo a profecia de Zacarias 12:10. Era costume naquela época quebrar os ossos dos crucificados para apressar-lhes a morte. O fato de que nenhum osso de Jesus foi quebrado é também para que se cumpram as Escrituras. Com relação ao sacrifício da Páscoa, os israelitas eram instruídos a não quebrar nenhum osso do cordeiro que ia ser sacrificado. Êxodo 12, versículo 46 e Números 9, versículo 12.
Jesus, como nossa perfeita oferta de Páscoa, não teve nenhum de seus ossos quebrados. Preserva-lhe os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Salmo 34, 20. Elas presenciam José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus, e Nicodemos, um dos líderes da sinagoga, virem buscar o corpo de Jesus. José e Nicodemos tiram o corpo de Jesus da cruz. Eles ungem o corpo de Jesus com uma mistura de mirra e aloés e o envolvem em um lençol de linho. Este era o método que os judeus usavam para a conservação dos corpos. A mirra, na realidade, colava o linho ao corpo firmemente. As mulheres seguiam José e Nicodemos enquanto eles carregavam o corpo de Jesus até um jardim próximo, onde José tinha um túmulo cavado na rocha. Lucas 23, 55. Eles colocaram o corpo dele no túmulo. José moveu uma grande pedra para a entrada do túmulo e voltou a Jerusalém. Que bela visão! Um homem rico e um líder da sinagoga amorosamente levando o corpo deste pobre homem, que não tinha onde reclinar a cabeça, e o sepultamento no próprio túmulo de José, que nunca tinha sido usado. José não estava lá por acaso. O Deus que você e eu servimos é um Deus de plano, de propósito, de desígnio e objetividade. Uma das mais importantes escrituras que apontam para o propósito de Deus na vida dos homens é encontrada no livro de Isaías. Com relação à morte de nosso Senhor, Isaías profetizou: designavam-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías 53, versículo 9. O fato do corpo de Jesus ter sido colocado na sepultura do rico também era parte do plano do Senhor e cumprimento da divina profecia do Deus Altíssimo. Maria Madalena e a outra Maria são deixadas a sós, sentadas em frente à sepultura. Mateus 27, 61. Você pode imaginá-las em desespero? Jesus está morto. A sepultura está fechada. Parece que tudo se acabou. Como elas poderiam continuar vivendo sem ele? Lentamente, elas se levantam e começam a caminhada de volta. Quase posso ver Maria Madalena parar por um momento. Ela para, volta-se para trás e olha novamente para a sepultura. A outra Maria torna-lhe o braço gentilmente e elas retornam a Jerusalém. No dia seguinte, os principais sacerdotes e os fariseus vão novamente a Pilatos. Referindo-se a Jesus, eles dizem: Senhor, nós nos lembramos que quando ele estava vivo, aquele embusteiro disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, porque senão virão os discípulos e roubarão o corpo e dirão ao povo que ele ressurgiu dos mortos, e será este embuste pior do que o primeiro. Mateus 27, versículos 63 e 64. Pilatos lhe disse: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Versículo 65. Os principais sacerdotes e fariseus, juntamente com os guardas, correram ao jardim para guardar o sepulcro. Eles selaram a pedra e ali deixaram guardas. Depois, tendo-se certificado de que o sepulcro estava realmente seguro, voltaram a Jerusalém. Frase-chave: sem conhecer a vontade de Deus, as mulheres e os discípulos estão desencorajados, estão temerosos
e derrotados. Subtítulo: Era impossível que Deus deixasse Jesus na sepultura. Jesus andou a estrada da obediência até a morte, mas a estrada da obediência não terminava na cruz, nem na sepultura. Por causa de sua vida de obediência e da completa submissão de sua vida ao Pai, Deus o ressuscitou. Não havia escolha. Por causa de sua obediência de 100% a Deus, Ele o recompensou com a vitória final sobre Satanás, a ressurreição dentre os mortos. Hoje, quando pensamos no tremendo preço que Jesus pagou por nossa salvação, pensamos na dor e na morte de cruz. Na verdade, foi sua obediência, sua disposição de sofrer e morrer que ganhou a vitória final sobre Satanás por nós. A crucificação era uma forma degradante de punição reservada para homens que eram considerados como os que não deveriam viver. Era uma forma de execução reservada para os escravos e para os piores criminosos. Com os seus olhos fixos na alegria, na glória que ele sabia que se seguiria aquilo, Jesus se humilhou e submeteu-se à vontade de Deus, sabendo que era da vontade de Deus que ele sofresse e morresse como sacrifício pelos pecados dos homens. Do homem, ele obedeceu, ele suportou a humilhação, a dor e o sofrimento da cruz. Deus tinha o propósito de que Cristo fosse aperfeiçoado através de seus sofrimentos. Em trazer muitos filhos à glória, convinha que Deus, por quem e através de quem tudo existe, fizesse perfeito o autor da salvação deles através do sofrimento. Hebreus 2:10, adaptado. Para que ele se tornasse o único e perfeito sacrifício, suficiente para libertar-nos das garras de Satanás, foi necessário que Jesus continuamente se submetesse e estivesse disposto a ser 100% obediente à vontade do Pai, mesmo que fosse através de humilhação e sofrimento na cruz. Apesar de ser o Filho de Deus, sob forma de carne humana, era necessário que ele aprendesse a obediência através das coisas que sofreu. Jesus, que nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o poderia salvar da morte, foi ouvido por causa do seu temor. Mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, versículo 7 ao 9. Observe este versículo cuidadosamente. Leia-o em voz alta. Agora sublinhe as palavras. Foi ouvido por causa do seu temor. Circule a palavra temor. Jesus temia a Deus. Apesar de ser filho, ele temia. Este versículo não se refere a um temor da morte, o medo da morte. Jesus não tinha medo de morrer. Em obediência à vontade de Deus, ele havia deixado o esplendor dos céus para vir à terra por esse motivo. Ele veio para morrer. Ele sabia que a hora determinada para que ele retornasse ao Pai tinha chegado. Jesus sabia que Deus era um Deus santo e reto e que nenhuma injustiça poderia permanecer diante dele.
Sem querer desagradá-lo ou desobedecê-lo, Jesus se esvaziou e reverentemente submeteu sua vontade a Deus. Esta é a razão pela qual Jesus pôde enfrentar a morte sabendo que Deus não o deixaria na sepultura. Por causa de sua obediência até a morte, Jesus pôde dizer: minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16, versículo 9 e 10. Por causa deste temor santo, desta reverente submissão a Deus, que motivou Jesus a viver sua vida em total obediência até a morte. Por causa disso, Deus o ouviu. Veja novamente em Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sublinhe as palavras tendo sido aperfeiçoado. Jesus é perfeito no sentido que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Ele é o Cordeiro de Deus, sem defeito ou mácula. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Mas, para que ele se tornasse nosso grande sumo sacerdote e fosse reconhecido como nosso autor da salvação eterna, foi necessário que ele fosse aperfeiçoado através de seus sofrimentos. Foi necessário que ele se oferecesse de uma vez por todas como sacrifício pelos nossos pecados. Diferentemente dos sumos sacerdotes que tinham que oferecer sacrifícios diários, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, Jesus, o Santo Filho de Deus, através de seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12. Jesus temia a Deus. Jesus aprendeu a obediência. Jesus foi aperfeiçoado através de sua obediência. Jesus, através de sua obediência, tornou-se o autor da salvação eterna. Frase-chave: Jesus temia a Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Subtítulo: através de sua obediência de 100%, Jesus quebrou o poder da morte. Porque estava disposto a levar sua obediência até a morte na cruz. Ao enfrentar a morte, Deus o ouviu e o recompensou, ressuscitando-o dentre os mortos. Na cruz, no exato momento em que Jesus gritou: "Está consumado", Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e exalou seu último suspiro, Deus o ouviu. Seu espírito foi revivido pelo poder de Deus. Abra sua Bíblia e observe 1 Pedro 3, versículos 18 ao 20. Leia em voz alta. Agora vejamos uma outra versão que o ajudará a entender melhor o sentido original. Pois Cristo também morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para que ele pudesse trazer-nos até Deus, tendo sido morto na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3, versículo 18. Sublinhe as frases tendo sido morto na carne e vivificado no Espírito. O corpo físico de Jesus tinha sido levado à morte. Eles haviam retirado seu corpo sem vida da cruz. Haviam-no envolvido em um lençol de linho, colocando-o num túmulo e selada a entrada. Mas seu espírito não estava lá.
A morte não pôde prendê-lo. No mesmo dia em que foi crucificado, exatamente como dissera, Jesus foi para o paraíso. Jesus havia dito ao ladrão ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse: daqui a 3 dias, quando eu tiver ressuscitado, você estará comigo no paraíso. Ou depois do dia do julgamento, você estará comigo no paraíso. Ele disse: hoje. A sepultura fora selada. Os soldados montavam guarda em frente à sepultura. Mas o Espírito de Jesus não estava preso. Seu Espírito não estava confinado à sepultura. Ele estava no paraíso. Paraíso era uma palavra bem conhecida, usada pelos judeus para descrever o lugar para onde os espíritos dos justos iam após a morte. Era o lugar também conhecido como o seio de Abraão. Paulo refere-se a ele quando fala em ter sido levado ao terceiro céu. 2 Coríntios 12, 2. Abraão, Isaque, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias e os outros profetas que haviam ido para o paraíso tinham desejado ardentemente este dia, quando os pecados do homem seriam pagos e quando o poder do pecado, da doença e da morte seriam destruídos. Você pode imaginar o grande regozijo e comemoração que houve naquele dia, quando Cristo apareceu no paraíso para lhes falar da vitória, para lhes contar que Satanás tinha sido derrotado e o homem redimido do pecado? Agora, observe os versículos 19 e 20 do mesmo capítulo. Tendo sido morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais outro tempo foram desobedientes. 1 Pedro 3, versículos 18 ao 20. Jesus não somente ascendeu ao paraíso para proclamar aos espíritos dos justos mortos que Satanás tinha sido derrotado e que o homem fora redimido de seus pecados, ele fez também uma pregação, fez uma proclamação para todos os homens de todas as épocas, desde o tempo de Noé até sua morte, que tinham sido desobedientes e descrentes. Jesus desceu ao inferno, às partes inferiores da terra, onde os injustos mortos estavam sendo mantidos até o dia do julgamento. Para aqueles que haviam se recusado a acreditar e a obedecer a Deus, Jesus apareceu e proclamou a grande vitória de sua morte e de sua próxima ressurreição. Subtítulo: a obediência de 100% de Jesus resultou em uma demonstração plena de Deus nele. Voltemos ao sepulcro. Tudo está quieto e calmo, exceto pelo som das vozes dos soldados que guardam o túmulo. O dia passa e logo a escuridão toma conta do sepulcro. Muitos guardas já dormem. De repente, muito cedo, na manhã do terceiro dia, a quietude da morte é quebrada. O poder do Deus Altíssimo entra no túmulo selado, onde jaz o corpo de Jesus envolto no linho. Como o clarão de um relâmpago, instantaneamente, o Espírito de Jesus entra novamente em seu corpo sem vida e ele ressurge em triunfo sobre a morte, o inferno e o túmulo. A morte não o pôde conquistar, os lençóis de linho não o prenderam. Louvado seja o nome do Deus vivo!
O poder de ressurreição do Deus Altíssimo é tão forte que acontece um grande terremoto. O anjo cuja aparência é como relâmpago e cujo vestido é de branco brilhante, desce do céu e retira a pedra que selava o túmulo. Mateus 28, 2. Os guardas veem o anjo e são tomados de tão grande medo que caem no chão como mortos. Muitos dos santos mortos ressuscitam e saem de seus túmulos e vão a Jerusalém, onde aparecem a muitos. Mateus 27, versículos 52 e 53. Maria Madalena chega ao sepulcro enquanto ainda estava escuro e, vendo a pedra retirada do lugar, corre. Ela não entra nem para pensar no que pôde ter acontecido. Ela corre para contar o que aconteceu aos discípulos. No caminho, encontra Pedro e João, que seguiam para o túmulo. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram, ela diz. João 20, versículo 2. Pedro e João correm até o túmulo. João corre mais rápido do que Pedro. Na entrada do sepulcro, ele hesita. Ele não entra, mas se abaixa e olha para dentro. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. João 20, versículos 6 e 7. Que visão maravilhosa, magnífica! Ao escrever sobre este glorioso dia da ressurreição, João faz questão de enfatizar que o lenço que envolvia a cabeça de Jesus não estava com os lençóis. Lembra-se do que eu disse sobre os lençóis que envolviam os mortos? Quando um corpo era ungido com mirra e outras especiarias e envolto em linho, a mirra atuava como cola que ligava o linho ao corpo muito firmemente. Quando o poder de Deus se manifestou no corpo de Jesus, ele ressuscitou através desses lençóis. Então poderia ser que Jesus, num gesto final de vitória sobre a morte, retirasse o lenço e o jogasse para outra parte do túmulo? Enquanto Pedro e João olhavam para os lençóis do túmulo vazio, eram testemunhas mudas de que um organismo vivo, sobrenatural, tinha saído de lá. Era como invólucro quebrado de um casulo ou a luva, onde o formato da mão que havia se retirado permanecera. O que ocasionou esta maravilhosa manifestação do poder de Deus? Foi a obediência de 100% de Jesus, que resultou numa plena demonstração de Deus nele e que o fez ressuscitar dos mortos. Subtítulo: através da obediência de 100%, Jesus derrotou Satanás e levou cativo o cativeiro. A estrada da obediência que Jesus trilhou não terminou na ressurreição. Depois de sua ressurreição, ele apareceu a seus discípulos em diversas ocasiões para dar-lhes as instruções finais antes de ascender aos céus. Numa ocasião, ele apareceu aos 11 discípulos e explicou a eles a razão por que tinha sido necessário que ele sofresse e morresse. Ele disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas
e nos Salmos. Lucas 24, 44. No caminho para Jerusalém, ele lhes disse que iria morrer e ressuscitar no terceiro dia, mas eles não o entenderam. Agora, depois da ressurreição, ele abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. Ele lhes explicou o propósito de sua morte e ressurreição. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Lucas 24, 46. Este é o propósito da igreja hoje. Como povo escolhido de Deus, não devemos ser desobedientes. Devemos manter nossos olhos fixos neste objetivo, nesta visão celestial de proclamar perdão em nome de Jesus a todas as nações do mundo. Depois de dar-lhes esta divina comissão, Jesus lhes disse que fossem a Jerusalém e esperassem pela promessa do Pai. Ele lhes disse que esperassem até que fossem revestidos com poder. Seria através do poder do Espírito Santo que eles seriam capacitados para cumprir esta comissão. Ao abençoá-los, ele foi recebido nos céus, fora da visão deles. Jesus, poderoso e vitorioso, subiu aos céus em grande triunfo. Ele levou cativo o cativeiro. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, conduziu uma leva de inimigos conquistados e concedeu dons aos homens. Efésios 4, 8. A frase levou cativo o cativeiro não se refere a Jesus conduzindo as almas dos justos à presença de Deus, como temos ouvido dizer. Ela se refere à grande vitória que Cristo obteve sobre Satanás. Em toda a Bíblia, a frase levou o cativeiro refere-se a um grande desfile de vitória, onde o rei conquistador conduzia atrás de si os cativos, homens, mulheres e crianças, que capturara durante as guerras até o seu reino. Através de sua obediência, Jesus enfrentou Satanás e o derrotou. Ele destruiu o poder do pecado, da doença e da morte. Ele as derrotou para nós. E havendo desarmado os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Ao sair do túmulo e subir aos céus, Jesus desarmou os principados e potestades, inclusive Satanás e todas as forças espirituais malignas deste mundo. A palavra grega para desarmado significa despojado, como um exército inimigo é despojado de suas armas e defesas. Satanás e sua horda de demônios e chefes espirituais das trevas foram despojados e expostos à vergonha. Então, tendo desarmado Satanás e suas forças malignas, Jesus os expôs publicamente ao desprezo. Ele os expôs a todo o universo como seus cativos. Neste versículo, Paulo nos dá uma imagem vívida do triunfo de Jesus sobre Satanás através de sua morte na cruz. Como um general conduzindo um desfile de vitória, Jesus subiu aos céus.
conduzindo atrás de si o inimigo derrotado. Satanás e todos os poderes e chefe das trevas espirituais, apresentando-os diante de todo o universo como despojos de guerra. Ele levou cativo o cativeiro. Estes poderes que antes mantinham o homem cativo, o pecado, a doença e a morte, foram derrotados e se tornaram cativos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia! Frase-chave: através de sua obediência, Jesus anulou o poder de Satanás sobre nós. Subtítulo: através do 100% de obediência, Jesus obteve um nome sobre todo nome. Por causa de sua obediência até a morte, Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome sobre todo nome. E depois de ter aparecido em forma humana, ele se humilhou ainda mais e levou sua obediência até o extremo, até a morte e morte de cruz. Por isto, por ter descido de sua posição, Deus o exaltou sobremaneira e lhe concedeu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 8 ao 11. Da vergonha e desgraça da cruz, Jesus subiu aos céus, onde ele foi exaltado até uma posição de supremo poder e glória, à mão direita de Deus. Deus lhe disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Salmo 110, 1. Jesus, tendo oferecido um sacrifício pelos pecados, de uma vez por todas, assentou-se à destra de Deus Pai, esperando a partir daí que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Hebreus 10, versículos 12 e 13. Tendo se oferecido como uma oferta perfeita pelos pecados do mundo, ele se assentou. Não era necessário mais nenhum sacrifício. Estar sentado significa que seu sacrifício foi aceito e a redenção do homem foi completa. Nesta posição exaltada, Jesus foi glorificado. Antes de ir para a cruz, ele orou: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17:15. Cristo agora possui todos os atributos divinos que deixou ao vir à terra. Ele recebeu poder sobre todas as coisas, potestades, principalmente domínios no céu, na terra e debaixo da terra. Deus o exaltou acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, versículos 21 ao 23. Frase-chave: preciso me posicionar para obter vitória final sobre Satanás, comprometendo-me a andar em 100% de obediência a Deus.
Nesta semana, você teve uma noção da poderosa estratégia da obediência de 100% que Jesus usou para obter a vitória final sobre Satanás e do poder que foi liberado em sua vida. A obediência de 100% de Jesus resultou em sua vitória final sobre Satanás e em sua ressurreição. A obediência de 100% de Jesus resultou em uma plena demonstração de Deus nele e possibilitou que ele fizesse uso de todos os recursos do céu. A obediência de 100% de Jesus resultou em sua exaltação a uma posição de supremo poder e na colocação de seu nome sobre todo o nome. Através de sua obediência de 100% a Deus, Deus lhe dará a vitória final sobre Satanás. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ressuscitará você. Ao viver sua vida em 100% de obediência a Deus, isto resultará em uma plena demonstração de Deus em você e fará com que seja possível para você fazer uso de todos os recursos do céu. Ao viver sua vida em 100% de obediência, você estará sentado com Cristo em uma posição de poder supremo sobre os principados e potestades. Você será capaz de usar o poderoso nome de Jesus para conquistar um inimigo que já está derrotado? Neste mês, ao estudar esta estratégia vital, você será desafiado como nunca foi antes. Você terá que enfrentar uma decisão, fazer um novo compromisso para andar em 100% de vitória e estar preparado para a segunda vinda de Cristo ou andar em rebeldia, seguindo sua vontade própria, encarando derrota após derrota e não estará preparado para a segunda vinda. Posicione-se neste mês para ter uma manifestação maior do poder de Deus em sua vida e para obter a vitória final sobre Satanás, fazendo um novo compromisso de andar 100% de obediência a Deus. Ação. Semana 1. Jesus venceu a vitória final sobre Satanás através de sua obediência de 100%. Primeiro, um dos fatores principais na vida de Jesus que o capacitou a andar em 100% de obediência a Deus Pai foi que ele temia a Deus. Apesar de ser o Filho de Deus, ele temia. Foi este santo temor, esta reverente submissão a Deus, que o motivou a viver em obediência a Deus. Muito mais temor devemos ter nós, temor e reverência. Será que a igreja hoje perdeu a visão de um Deus santo e reto, que um dia trará julgamento sobre os desobedientes? Precisamos ter o mesmo temor e reverência que Jesus teve. Tudo já foi ouvido e a suma é: tema a Deus, reconheça-o, reverencie-o e o adore. Guarde seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. O propósito original da sua criação, o objeto da providência de Deus, a raiz do caráter, fundamento de toda a felicidade, o ajustamento das circunstâncias e condições não harmoniosas debaixo do sol e o dever de todo homem. Porque Deus trará toda obra a julgamento, assim como tudo que for secreto, oculto, seja bom ou mal. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. 2. Nesta semana, concentre-se em desenvolver este temor a respeito ao nosso Deus que é santo, puro, reto, que quer que andemos em obediência.
Durante a semana, pense e medite em sua santidade. Peça ao Espírito Santo que abra seus olhos espirituais para vê-lo como ele é em sua retidão. Então, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Escreva em seu caderno. A. Eu temo a Deus? Tenho por Ele uma reverência e um respeito santo que me motivam a viver em obediência a Ele e à Sua palavra? B. Estou andando em obediência a tudo que Deus tem me revelado em Sua palavra? C. Eu considero temer a Deus e guardar os mandamentos como meu grande propósito e dever na vida? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Peça ao Espírito Santo de Deus para colocar este respeito e este temor reverencial de Deus em sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Amém.